Será que nós estamos caminhando para o fim da pandemia de Covid-19? O que os números falam? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui no Viver Bem. Olá, eu sou Juliana Garcia e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo. Eu já adianto que ele vem cheio de boas notícias. Você vai acompanhar a continuação da entrevista com o pneumologista Dr. Felipe Marinho. No primeiro vídeo nós falamos sobre os sintomas pós-Covid. Se você não assistiu, é só clicar aqui e acompanhar o que o Dr. Felipe falou sobre isso. Hoje nós vamos conversar sobre a situação no Brasil após essa enxurrada de infecções causadas pela variante Ômicron. Será que vem boas notícias por aí? Os seus vídeos nessa pandemia estão acalmando os nossos corações, porque é aquele tumulto de informação e você chega com informação mais tranquilizadora, apesar desse momento que vivemos, né? É verdade. As informações são muito variadas, né? E se a gente não conseguir filtrar a informação e separar o joio do trigo, termina que vira uma bagunça na cabeça das pessoas, porque as pessoas hoje têm acesso à informação muito rápido e termina que é muito mais intuitivo para a gente replicar a informação que é mais grave ou que é mais alarmista do que uma informação que acalme mais, né? Mas como a gente já está há 2 anos no Covid, aposto que se a gente parar um pouco, respirar fundo e pensar olhando para trás, a gente vê que muito do alarme que nos rodeou foi de certa forma exagerado, né? A gente passando por tudo, a gente conseguiu entender que a doença merecia respeito, merecia sim que a gente desse atenção. A gente precisou mudar nossas rotinas, parar de trabalhar por muito tempo, mas que de certa forma a humanidade vai vencer o Covid. Isso aí está claro na cabeça de todo mundo, né? Nós vamos passar pelo Covid, o Covid vai ficar no nosso passado e felizmente, como qualquer doença viral de rápida multiplicação, a tendência é que, com o passar do tempo, o vírus ele vai ganhando uma gravidade cada vez menor. É natural isso, é uma necessidade do vírus para se manter viável. Se ele é muito grave e mata as pessoas no começo, ele também não se mantém, ele precisa do hospedeiro. Então, a tendência é que os vírus mais leves ganhem vantagem frente aos vírus mais graves. E aí eles se multiplicam com mais eficiência e contaminam mais pessoas e ganham um maior território. Então, felizmente, a gente está vivendo isso. Cepas com comportamento mais leve e também a ação de uma imunidade já adquirida pela comunidade. Uma parte ganhou pela doença, uma parte ganhou pela vacina. E aí, juntando as duas coisas, eu acho que a gente vence a doença e deixa lá no passado. E esse vírus não é mais tão desconhecido, né? Foi muito estudado nesses últimos 2 anos. É uma doença que foi virada de cima para baixo. A gente reviu muita coisa na medicina. Acho que o conhecimento médico explodiu no Covid como uma doença. Praticamente a gente não viu nada tão explosivo assim de conhecimento, né? De número de estudos, número de trabalhos, velocidade com que as coisas acontecem, velocidades para o desenvolvimento de tratamentos, de vacinas, de rotinas, de treinamentos. Então, a medicina se impôs um ritmo muito mais acelerado. Isso é verdade. Então, olhar para o Covid e dizer, é uma doença desconhecida, não. Acho que a gente não pode mais falar isso. É uma doença que a gente já conhece muita coisa. Conhecemos tudo? Não. Não conhecemos tudo. A gente vai demorar alguns anos ainda para conhecer todos os detalhes que a gente quer. Mas a gente já conhece muita coisa. Estamos aí ainda nessa onda da Ômicron ou já dá para acalmar? A gente pode dizer que a gente já passou do pico dessa doença? Ainda tem pacientes que estão adquirindo o vírus, mas se a gente for olhar os números das estatísticas oficiais, fica claro que a gente já atravessou o pico da Ômicron. A gente consegue enxergar isso no Brasil, que é praticamente um continente, então aqui é de se imaginar que vários estados estejam em estágios diferentes de contaminação, mas aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente olha, a gente está até um pouquinho mais acelerado do que o Brasil. Então, o nosso pico deve ter acontecido aí há 3 semanas atrás, entre 2 e 3 semanas atrás, e a gente já está sim no descenso, o que é muito bom para a gente, porque a tendência é que agora fique cada vez mais infrequente as pessoas doentes pelo Ômicron. Mas isso não quer dizer que as pessoas devem abrir mão da vacina, né? Quem ainda falta tomar a 2ª dose, a 3ª dose, as crianças também, que muitas ainda não foram imunizadas. Sim. A gente tem muitas camadas de proteção, Juliana. O nosso corpo ele tem
ele é capaz de vencer uma doença viral como o Covid. Alguns pacientes vão desenvolver a forma mais grave e não vão sobreviver. Mas a maior parte das pessoas, independente de ter vacina ou não, iria sobreviver. Isso é verdade. Então a gente tem uma primeira camada onde o vírus tem dificuldade de entrar pelas mucosas, pelo nariz, pela boca. Eu tenho uma imunidade já nessas mucosas. E isso não serve só para o Covid, serve para outros vírus, né? Mesmo que o vírus entre numa quantidade ainda menor, eu tenho uma imunidade dentro do meu corpo que vai produzir anticorpos para matar o vírus e que vai tentar matar o vírus até por outros caminhos, usando algumas células, enfim. Mas, o que a medicina faz com a vacina? A gente expõe o organismo de alguém que não conhece esse vírus, ou mesmo que conhece, mas já está se esquecendo desse vírus. A gente expõe as partículas virais ou a um vírus inativo para que ele relembre essa imunidade de que precisa manter a guarda em pé. Então é como se a gente desse um chacoalhão assim nas pessoas, na imunidade, né? Precisa produzir mais anticorpo, porque o vírus, na próxima vez que tentar entrar, eu vou estar com a guarda em pé. E eu mato o vírus ou inativo o vírus com eficiência. Então, daquelas muitas camadas que a gente tem, a gente vai ganhar uma a mais, que é a persistência desse anticorpo por mais tempo. A gente já viu que a vacina do Covid, ela não é a vacina perfeita. Isso é verdade. A gente tem alguns protótipos de vacina que a gente pode considerar muito mais eficientes. Até do ponto de vista orgânico, a gente nem precisa da vacina, mas quem pegou catapora quando era criança, não pega mais. Então, nesse ponto de vista, a imunidade contra a catapora, ela é muito mais eficiente do que a imunidade contra o coronavírus. Então, aquele paciente pegou o coronavírus em 2020, quando a doença chegou, em 2022 ele pegou de novo, quando o Ômicron chegou na casa dele novamente, né? Se esse paciente tivesse a oportunidade de ganhar uma lembrança, vamos dizer assim, de que precisaria manter a sua imunidade em pé, talvez o Ômicron não conseguisse entrar. Então a vacina é exatamente isso. Eu posso apresentar para essa pessoa o vírus de dois jeitos. Eu posso apresentar o vírus selvagem para ela, eu vou esperar a próxima onda de casos aparecer e vou reapresentar o vírus. Ou não, eu posso fazer isso de um jeito controlado. Eu vou pegar uma partícula viral, eu vou pegar um vírus inativado, eu vou pegar o RNA do vírus, eu vou apresentar para essa pessoa e essa pessoa vai conseguir resolver esse problema de um jeito controlado e aumentar sua imunidade. Então ela ganha uma camada de proteção a mais e aí ela pode se proteger melhor. Ótimo, doutor Felipe. Muito obrigada por tantas orientações aqui hoje, aqui no Viver Bem. De nada, Juliana. E se você pudesse resumir aí, e nos principais pontos desse momento, dessas pessoas que estão ainda aí sofrendo com esses sintomas, depois de serem infectadas pela Ômicron, o que é que você deixaria de mais importante? Eu vou tentar deixar uma mensagem para ver se as pessoas conseguem olhar o copo meio cheio depois de tanto estresse, né, nos últimos 2 anos. Eu acho que a gente tivemos como sociedade 2 anos de muito desafio, de muitas mudanças, mas também de muito crescimento. Eu acredito que a nossa sociedade teve oportunidades incríveis de ter muitos ganhos para o futuro. Se a gente puder guardar alguns dos ensinamentos que o Covid trouxe, como, por exemplo, usar máscara quando tiver com sintoma, respeitar o próximo e evitar sair de casa se eu estou com sintoma, aproveitar e aprimorar mais a telemedicina para aproximar os médicos dos pacientes que estão distantes ou que não podem se deslocar. Se eu puder permitir que a medicina continue evoluindo no ritmo que ela vem evoluindo, com o desenvolvimento de novas medicações, com realização de trabalhos a nível internacional, de ampla escala, para se traduzir em benefício para a sociedade, e também com o desenvolvimento pessoal de cada um, porque acho que agora a gente pode olhar para trás e enxergar que a gente venceu esse momento desafiador da nossa existência, nossa geração está atravessando uma coisa completamente inesperada. A gente venceu, a gente sabe que pode continuar e que pode vencer com esses ensinamentos, né? E tentar entender que
se a gente pegou o limão do Covid, dá para fazer uma limonada, tirar muita coisa boa e seguir para frente com a sociedade mais saudável, né? A minha mensagem final seria para que as pessoas pudessem olhar para dentro de cada um, tentar entender o momento especial de que cada um vive isoladamente e tentar abstrair um pouquinho, ou tirar um pouquinho o zoom, se olhar um pouquinho, sair do macro e sair do micro e olhar o macro, né? Para entender que talvez a gente ainda esteja muito refém do pavor do Covid. E que talvez tenha chegado a hora da gente reduzir um pouquinho esse pavor. Eu não estou pedindo para vocês desrespeitarem o Covid. O Covid ainda não foi embora totalmente. Mas você que está preso em casa, que mudou tanto sua vida, que deixou de fazer suas atividades, está na hora de você voltar a fazer uma atividade física ao ar livre. Está na hora de você voltar a ter um convívio social saudável, mínimo que seja. Está na hora de você começar a retirar todas essas muitas barreiras que você se impôs, porque você precisa cuidar da saúde mental. A gente está vencendo a doença, mas o dano mental que pode ficar depois desses 2 anos ele é muito grande. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente vai se prejudicar demais. Então, o meu desejo final é esse, é que as pessoas possam, de fato, olhar para si, conseguir entender que a gente venceu, cuidar da saúde mental de cada um e começar a soltar as amarras do pavor que a gente mesmo se pôs. Né? Acho que a gente já está na hora de fazer isso. Eu sempre digo assim, né? Tá acontecendo isso na Europa, então daqui a um mês, daqui a 2 meses vai ser aqui no Brasil. E vendo o Reino Unido liberando todos esses, né, eles liberaram a questão do uso de máscaras, de tudo, né? Vão voltar agora já à vida tranquila. Então eu acho que em breve aqui também a gente vai voltar. Isso, eu também acho, Juliana. Eu só tenho uma ressalva com relação a isso, que não é uma ressalva, na verdade. Mas, assim, a gente viu que o Reino Unido, o hemisfério norte como um todo, ele está algumas semanas na nossa frente com relação ao pico da Omicron. Isso fez com que eles enfrentassem a doença antes, então todo mundo adoeceu antes. As pessoas que precisaram internar, internaram também. E quem não vai sobreviver também morreu e as outras pessoas se recuperaram. O vírus vai parar de circular porque a maior parte das pessoas ganhou imunidade. Aqui no Brasil, a gente teve o nosso pico muito recente. Os hospitais ainda não estão respirando totalmente folgados. Então, os pacientes graves ainda estão no hospital. Isso deve começar a melhorar entre essa semana e a próxima. Então, eu acredito que a gente vai ter uma condição do sistema de saúde de permitir que a gente discuta a flexibilização dessas restrições a partir depois do carnaval. Acho que depois do carnaval os hospitais, nem digo que precisa ser tão longe, mas pelo menos mais umas 2 semanas para a gente começar a entender que os hospitais agora respiram tranquilos, que têm leitos, que estão em condições de voltar ao atendimento normal, para que a gente possa fazer a retomada do movimento social com mais segurança. Porque retomar hoje, ainda com os hospitais lotados, seria muito irresponsável. Isso. Tá? Mas a gente está caminhando para isso, felizmente. Eu imagino que a Omicron foi realmente veio para dar uma imunidade grande a uma parte gigante da população. Isso vai fazer com que a circulação do vírus diminua absurdamente. Isso acontecendo, a chance de nós termos novas variantes diminui também drasticamente. É possível que sim apareçam novas variantes, mas como eu disse antes, também é provável que essas variantes sejam cada vez mais leves, porque a tendência é essa. E isso acontecendo, o Covid talvez não suma das nossas vidas, mas ele vai ganhar cada vez uma importância menor. Até que a gente entenda o Covid como a gripe ou como qualquer outra virose respiratória que é recorrente.